princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é o princípio que fundamenta a existência de prerrogativas do administrador público para que ele possa alcançar as finalidades constitucionais e legais. O direito, então, atribui alguns poderes não conferidos aos particulares. Há uma relação de verticalidade em face do particular permitida pela ordem jurídica. Por exemplo, pode um governador do estado promover a desapropriação de uma determinada propriedade privada com o objetivo de proteger o interesse público. Tais prerrogativas, no entanto, não autorizam o agir arbitrário do administrador público, pois elas só podem ser manejadas nos estritos limites autorizados em lei. Qualquer eventual abuso pode ser objeto de controle judicial. Temos agora um outro aspecto, que é a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Os atos administrativos são considerados legais e legítimos até prova em contrário. É aquilo que se chama de presunção iuris tantum. Em relação ao princípio da indisponibilidade do interesse público, este é o princípio que fundamenta o lado contrário do regime jurídico administrativo, ou seja, a imposição de restrições ao agir da administração pública. Isso ocorre porque o agente público não é proprietário da coisa pública, de modo que tais limitações são importantes para facilitar o controle do agir desses agentes. Parte da ideia, portanto, de que o interesse público é indisponível, não podendo o administrador público dele abrir mão. Por exemplo, o administrador público deve prover os cargos efetivos por meio de concurso público como forma de evitar favorecimentos indevidos. Da mesma forma, a aquisição de produtos e serviços deve ser, em geral, precedida de licitação. Somam-se ao princípio da indisponibilidade do interesse público outros 5 princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição da República de 1988, que igualmente restringem a liberdade do administrador público. São eles o princípio da legalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade, o princípio da eficiência e o princípio da impessoalidade. Todos eles serão analisados brevemente na sequência. Nós iniciaremos pelo princípio da legalidade. É o princípio basilar do Estado de Direito e significa que a administração pública somente poderá atuar quando existir lei e a Constituição que o autorize. O princípio da moralidade refere-se à moral administrativa e essa está ligada a noções de probidade e boa-fé, exigindo-se dos agentes públicos que atuem sob padrões éticos. Já o princípio da publicidade exige que, em regra, os atos praticados pelos agentes públicos sejam públicos de conhecimento de todos os cidadãos, bem como que os motivos do agir administrativo sejam também publicizados, inclusive para viabilizar o posterior controle desses atos. O princípio da publicidade não se concretiza apenas pela publicação dos atos em geral, mas pela ampla divulgação. O princípio da eficiência administrativa preconiza que o agente público adote as melhores condutas para o alcance ótimo das finalidades públicas a ele atribuídas. Deve o administrador, portanto, racionalizar suas escolhas, inclusive em termos de gastos dos recursos públicos, para que sejam alcançados os melhores resultados. Por fim, o princípio da impessoalidade impõe à administração